A história do Brasil sempre foi bastante agitada, tendo ocorrido ao longo dela diversas revoltas e conflitos. Algumas dessas revoltas foram chamadas de revoltas nativistas. Elas estão ali ligadas a um período que vai do século XVII, o início, a primeira metade do século XVIII. Outras revoltas já têm um caráter muito mais forte no sentido da separação, sendo chamadas então de revoltas separatistas. Nesse caso, falemos um pouco aí sobre algumas dessas revoltas para ajudar todos vocês a compreender esses movimentos que estavam ocorrendo no Brasil. A primeira revolta que vamos falar um pouco sobre ela é a chamada Revolta de Beckman. Ela vai ocorrer no Maranhão, no estado do Maranhão, em 1684. Os motivos dessa revolta estão ligados à Companhia do Comércio do Maranhão e às altas taxas, a pressão que ela fazia sobre a própria população, tendo o monopólio do comércio e das atividades mercantis no estado, ou seja, a compra e venda dos produtos que poderiam chegar na região. Nesse caso, os líderes da revolta, Thomas Beckman e Manuel Beckman, principal líder desse movimento, acabaram tomando o controle da capitania do Maranhão, ou seja, da província do Maranhão, e pediram mudanças no governo, ou seja, pediram ao governo de Portugal que fizesse algumas dessas mudanças, o que ele não vai atender. Pelo contrário, mandou tropas para retomar o controle da província, nesse caso, punindo os envolvidos. O Manuel Beckman acabou sendo executado e o irmão recebeu uma pena de prisão, onde ele vai passar muitos anos. Outra grande revolta que ocorreu no Brasil foi na área mineradora, a Revolta dos Emboabas ou Guerra dos Emboabas. Nesse caso, os dois grupos envolvidos eram os bandeirantes ou vicentinos que desejavam o controle da área de mineração. Essa revolta começa a se estabelecer ali no ano de 1707, 1708, indo se estendendo até 1709. E como eu disse, você tem o envolvimento dos bandeirantes que desejavam a área de mineração como exclusividade para eles. Porém, o grande fluxo de pessoas que estavam obviamente vindo de fora e não pertenciam aos seus grupos, bandeirantes, chamados então de emboabas, era um apelido, ou seja, emboaba é uma ave migratória. Então esses grupos que vinham de fora vão se avolumando e se tornando um contingente cada vez maior e mais forte do que os próprios bandeirantes. E aí também desejava o controle da área de mineração. O choque entre esses dois grupos resultou num conflito onde vai envolver muitas mortes. No final, a intromissão, ou seja, o próprio Estado português querendo, desejando evidentemente que fosse tirada a maior quantidade de ouro possível e o mais rápido possível, não vai aceitar que os próprios bandeirantes tivessem o controle sobre essa área mineradora e, em certo sentido, apoia mesmo os próprios emboabas que acabam por vencer esse conflito, tá certo? Outro grande conflito, também chamado aí de uma revolta nativista, foi o que ocorreu ali entre Olinda e Recife, a famosa Guerra dos Mascates ou o conflito dos Mascates. Essa guerra envolve justamente o poder, a dominação sobre a região ali, porque os próprios mascates que estavam há muito tempo emprestando dinheiro desejavam o retorno desse dinheiro e os olindenses, essa aristocracia produtora do açúcar, não desejava que fosse cobrado esses recursos que eles tinham pegado emprestado. O choque entre esses dois grupos, entre os mascates de Recife, principalmente ali, muitos deles portugueses, e os olindenses, essa aristocracia, nesse conflito que vai se desenrolar pela autonomia de Recife e a possibilidade de cobrar o dinheiro que estava atrasado, esses empréstimos, esses financiamentos, acabou resultando num conflito entre esses dois grupos. É claro que o Estado português acabou se intrometendo, pacificando e controlando a região e dando sim a autonomia para Recife.
tá certo? É outro movimento nativista. Mais adiante, nós temos aí em 1720 outra revolta novamente na área mineradora. Agora era o próprio Estado português desejando cobrar ali o quinto, os 20%, né, do ouro sobre os mineradores e estabeleceu, nesse caso, as chamadas casas de fundição, que já existiam, mas agora estava sendo estabelecido, por exemplo, em Vila Rica. E nesse caso, o estabelecimento dessas casas de fundição irritou profundamente os mineradores e, liderados por Filipe dos Santos, essa revolta, a revolta de Filipe dos Santos, que liderou esses mineradores, os produtores de ouro, que não queriam, obviamente, que o ouro fosse tirado à parte, né, o imposto, né, até porque, você sabe, a própria situação, ninguém gosta de pagar imposto, mas eles vão se levantar, vão pegar em armas e, para a infelicidade deles, eles vão acabar perdendo. Nós estamos falando de ouro, meu amigo, e nesse caso o ouro, o governo português batia pesado, tá certo? E, perdendo a revolta, o próprio Filipe dos Santos acabou sendo punido com a morte, tá certo? E acabou a revolta dele, e outros envolvidos também foram condenados. É importante também lembrar que algumas décadas depois vai começar algumas revoltas no Brasil, essas revoltas já um pouco diferentes, como eu já disse, são revoltas agora separatistas. Falemos então da famosa revolta da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira também está intimamente ligado à própria questão do ouro. Nesse caso, a diminuição da produção do ouro e, no caso, o governo português querendo cobrar cada vez mais, principalmente aquilo que o governo dizia que era o ouro que estava atrasado, né, a partir daquela cota mínima que o governo estabeleceu todos os anos de 1.500 quilos de ouro. E o governo iria cobrar. Então os inconfidentes ali na região de Minas Gerais, nessa área, Mariana, São João del Rei, nessas regiões, eles começam a se articular, né, em Vila Rica, começam a se articular justamente para fazer um levante separatista, tornando essa região autônoma, né, livre de Portugal. Bom, como a revolta foi obviamente delatada, teve um delator, e o governador Visconde de Barbacena acabou sabendo, né, ele teve várias denúncias, não uma só, mas mediante essas próprias denúncias ele vai atuar de uma forma muito incisiva, muito decisiva sobre a revolta, e nesse caso a revolta em si nem estourou, ela não foi nem deflagrada, né? Ela estava sendo tramada, organizada, mas o pessoal acabou sendo preso, alguns foram punidos e aquele que foi considerado o principal líder, Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, acabou sendo punido com a pena capital, tá certo? A última grande revolta que nós falamos também é uma revolta separatista e ocorreu quase 10 anos depois da Inconfidência Mineira, já no ano de 1798, e foi em Salvador, ou seja, na Bahia, nesse estado aí maravilhoso que nós tanto amamos, mas especificamente em Salvador, a Conjuração Baiana, tá certo? Essa revolta estava sendo articulada justamente para tornar também a região autônoma, separada, independente, declarar a independência. Mas quais os motivos? Bom, tá ligado à carestia, à fome, à miséria, cobrança de impostos, insatisfação, claro, desses próprios populares, dessa população afligida pelas altas taxas, a cobrança dos impostos, a perda de Salvador, que antes era a capital e agora se vê sendo o Rio de Janeiro e perdendo prestígio, dinheiro, recursos, impostos. Bom, a situação estava bem precária, bem difícil, e nesse caso o pessoal estava articulando uma revolta
ali para tornar essa área independente. Ela também vai fracassar, o governo português, as tropas leais ao governo português vão atuar de uma forma muito decisiva e, nesse caso, acabaram por controlar, mediante depois de um conflito que vai existir principalmente em Salvador, e depois de algumas lutas controlaram e puniram aqueles que foram considerados os envolvidos, alguns de forma bem dura, bem severa, como por exemplo com a pena capital, ou seja, foram mortos, outros foram chicoteados, outros receberam penas de degredo, ou seja, foram expulsos, mandados para outras colônias como Angola e assim por diante, tá certo? Como vocês viram, o Brasil é um país aí bem agitado, a sua história, muitos conflitos, muitas revoltas, isso é só alguns exemplos, é claro que teve outras que, para a gente não se alongar muito, resumimos nessas que foram algumas muito importantes e que teimam em cair nos vestibulares, tá certo? Não esqueçam todos vocês aí de se inscrever no canal, é importante também que vocês dêem o seu like, assim como também é importante que vocês ativem aqui o sininho e, nesse caso, também é importante que dê uma olhada ali nas próprias playlists, Dê uma olhada nas playlists, nós temos uma série delas importantes para ajudar vocês a entender esses próprios contextos que estavam ocorrendo no Brasil e no mundo. E envie esse vídeo para outras pessoas, mande aí através do WhatsApp, do Telegram, participe também ali do Telegram, do canal Professor Romildo Saldanha. Às vezes nós colocamos alguns conteúdos extras, nós temos trabalhado também nessa área, não esqueçam aí de fazer isso e até a próxima, pessoal!